Olá, sejam bem-vindos a mais um dia 3 dos nossos estudos aqui por cá, professor Nilbert Lima. Vamos para cima, mais um dia e vamos pegar o material 3 aqui. Lei antidrogas, legislação especial. O vídeo de referência já está aqui da lei antidrogas, certo? Vamos tentar resolver algumas questões aqui básicas desse material e posteriormente discutiremos, caso vocês queiram discutir, claro. Vamos nessa, mais um dia pra cima. Ai, cale-se, você me deixa... Eu sempre boto essas pausas assim pra dar uma respirada, pra tomar uma água, então não repare não. Lei de drogas. Todo esse resumo aqui do vídeo, certo? Quem quiser mais informações, esse vídeo tá muito bom. 30 minutinhos, coisa pouca. Já estudei, dá uma estudada lá. Definição: nome branco, Paraná, lei de drogas. São dois nessa, na verdade, né, de legislação especial. A primeira com relação à droga, proibição de cultivo, comércio, uso religioso, fins científicos, medicinais, exceções, a regra de drogas. Eu, como trabalho na polícia, vejo muito mandado lá de mandado de liberação, praticamente, né? O judiciário manda pra gente de pessoas que solicitaram requisitaram na justiça para uso medicinal. Então ele tem salvo-conduto, chamado de salvo-conduto, e aí ele pode plantar e utilizar para fins medicinais. Adquirir e importar sem medidas alternativas, sem prisão. Usuário, então ele pode adquirir e importar. O STF julgou essa constitucionalidade de descriminalizar o uso pessoal. É uma tendência, certo? Resumo, nosso material. Depois vem também o material de... Desculpa. Norma penal em branco, ainda tá pra ser revista. Diferença entre usuário e traficante, isso a gente tem que prestar bastante atenção. Alguns destaques para a prova aqui, ó, citados no próprio vídeo, certo? A norma penal em branco. Deixa eu mudar a cor aqui da minha canetinha, antes de mais nada. Pronto. Então temos a diferença entre usuário e traficante, com critérios que para mim são bastante subjetivos, beleza? STF não pôde declarar no artigo 28 inconstitucional da lei anterior, medidas ao usuário sem prisão, apenas ações educativas e sociais. Se quiser gravar, estuda a jurisprudência recente do STF e saiba interpretar o artigo 28 em contexto prático. Pronto. Algumas recomendações do vídeo, tem aí o próximo, que é o Estatuto do Desarmamento também, mais um vídeo de um bom. Armas e munições e acessórios de uso permitido é cadastrado no SINARME, certo? Uso permitido 38.380, uso restrito 9mm, uso proibido fuzil, metralhadora, por aí vai. Posse, a diferença é que muita gente confunde esse mapa mental, é fantástico para explicar isso aqui, ó. A posse é quando você tem uma arma e fica restrito ao seu domínio de casa, e o porte, que é poder transitar consigo. Atualmente só as forças de segurança pública, beleza? Poder transitar com armas é o porte. Parte criminal, periri, parará, piriri, pororó. Vamos lá, vamos resolver questões, é mais prático, vamos pra prática. Aí eu tenho um quadrozinho aqui até mais prático, ó.
É regulamentado arma de fogo, revólver e pistola. Não é regulamentado facas, airsoft, espingarda de pressão, coldre e colete balístico. Acessórios, silenciador, mira, também é regulamentado. Munições, projéteis, estojo, pólvora. Classificação das armas. Uso permitido, civil com requisitos legais. Quem pode, aí tá lá, revólver e pistola 380. Uso restrito a forças armadas policiais, fuzil, carabina, pistola 9mm e .40 também, né? Pistola, por aí vai. Uso proibido, ninguém, nem polícia, armas camufladas e por aí vai. Planeta, etc. Sistema de cadastro, Sinarme, que é para armas permitidas, e o Sigma, que é para armas de uso restrito, feito pelo Comando do Exército. O Sinarme, feito pela Polícia Federal. Futuramente estaremos lá, fé em Deus. Então, abençoa. Sigamos. Porte, isso a gente já viu no mapa mental. E aí, depois você pega esse mapa mental e vai destrinchando aí, vai papirando. Vamos para as questões. Lei 11.343/6 é uma norma penal em branco heterogênea, pois a definição das substâncias ilícitas é feita pelo Poder Executivo. Então, foi apenas um ajuste, no caso, foi julgado pelo Supremo Tribunal uma norma vinculante. O que é que eles fazem? Por exemplo, teve uma ação penal no Supremo, essa ação foi julgada e muitos advogados, e foi dado favorável ao impetrante, e muitos advogados fazem o que? Aproveita aquela ação e utiliza como parâmetro para os seus outros clientes que também têm interesse em entrar com a mesma ação. E isso aí é mais ou menos a norma penal em branco, pois essa regulamentação deveria ser feita pelo Poder Executivo, né? Pelos deputados, senadores. Então, no meu ponto de vista, é certo. Mas vamos ver no gabarito lá na frente. Dando continuidade. O STF descriminalizou a palavra, o porte de drogas para consumo pessoal, que é essa norma penal em branco. Foi apenas um caso que se tornou prerrogativa para outros, né? Tornando a conduta atípica. Voltem lá o material só para a gente ter uma certeza, porque isso é Brasp. Precisamos de certezas, não de dúvidas. Pererê, parará, pereri, pororó. Esse é um material mais complexo, é necessário você ter um pouquinho mais de tempo para dar uma papirada melhor, viu? Esse material aqui. Vamos passar aqui. A lei 11.343/3 substitui a antiga. Principais mudanças. Baseado na aula, fala concurseiro. Diferença clara entre usuário e traficante, enfoque na repressão ao tráfico, prevenção, reinserção social. Usuário, a lei anterior era a 6.368/96 de 1976 e foi substituída pela lei 11.343 de 2006, lei de drogas. Vamos lá, droga, qualquer substância que cause dependência seja listada em atos normativos da portaria da Anvisa 344/98. Norma penal, plantio, proibidas condutas de plantio, cultivo, colheita, exceções legais, uso ritualístico, ayahuasca, doidão, e fins medicinais e científicos, controle estatal.
Condutas típicas. Condutas típicas. Comprar, guardar, transportar, ter consigo para consumo pessoal do usuário. Condutas típicas do usuário. Medidas aplicadas não são crime, advertência, prestação de serviço à comunidade, curso educativo sobre drogas. Usuário, deixa eu ver se está falando. Discussões sobre a descriminalização da posse para uso. É aí que entra o que a gente quer ver naquela questão. O STF discute posse de maconha 25 a 60 gramas, beleza? Vamos lá, pontos principais: desproporcionalidade da criminalização, autonomia privada, liberdade sobre o próprio corpo, beleza? E estigmatização social do usuário. Tendência jurídica é descriminalizar o porte em pequenas quantidades. Desculpa. Voltamos lá para a questão. Vamos lá. Então, o STF descriminalizou, ele está afirmando que descriminalizou o porte de drogas para consumo, tornando a conduta atípica. É errado. Segundo ali, ele ainda não descriminalizou, é uma discussão. Está tendenciando para isso, mas não é afirmativo isso. Então, errado. Em caso de reincidência, o prazo máximo da prestação de serviço pode ser duplicado para 10 meses. Em caso de reincidência, cara, eu não sei qual o prazo. Vou colocar aqui uma interrogação e colocarei errado, beleza? O Estatuto do Desarmamento tem como objeto jurídico a segurança coletiva e trata de crime de perigo abstrato. O Estatuto do Desarmamento tem como objeto jurídico a segurança coletiva. Ok, até aí tudo bem. E trata de crime de perigo abstrato. Abstrato? Não é abstrato. Dependendo do crime. Homicídio é algo abstrato? Não, algo bem substancial, algo bem correto, então errado. Beleza? Na minha opinião, viu? Para configurar o crime de porte, ó, aquela velha dúvida, isso aí eles botam muito, porque sabe que a galera comum não sabe sobre isso. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é necessário que esteja municiada. Não precisa estar municiado. O porte ilegal está explicado bem no mapa mental. O porte é restrito para forças, o quê? Forças. Tá, a bateria aqui já tá ruim. Forças. Deixa eu limpar aqui essa zorra. Forças. Eita. Agora vai. Forças. Porra nenhuma. De segurança. Então, para configurar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não é necessário que esteja municiado, não. Basta só o cara tá portando aquela porra e já tá errado, já tá em crime, beleza? O tráfico de drogas cometido por servidor público ou educador tem pena aumentada. Pô, eu acho que deve ter, velho. Porque o cara é servidor público ou educador. Acho que tem. Certo, vamos botar aí. Modificar a arma de fogo para torná-la de uso restrito ou dificultar a identificação equivale ao porte ilegal de uso restrito. Equivale modificar a arma, peraí. Aqui, ó, modificar a arma de fogo para torná-la de uso restrito. Porque o cara vai modificar a arma para torná-la de uso restrito. E dificultar equivale ao porte ilegal de uso restrito. Modifica, torna de uso restrito. Aumenta o calibre, dificulta a identificação. Porte ilegal de arma. Sim, certo.
Porte legal. Tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo. Tráfico privilegiado? Errado. O registro da Polícia Federal não garante direito ao porte de arma. Sim, porque o registro da Polícia Federal é para o cidadão que preenche os requisitos. E o cadastro é feito no Sinarme, feito pela Polícia Federal, que é o calibre 38 e o calibre 380, que não garante o porte. É certo. A destruição de plantação de maconha pode ser feita pelo delegado sem autorização judicial, se não houver flagrante. Não. Se não houver, isso aqui é uma pegadinha, velho. Tem que ter autorização se houver flagrante. O delegado pode chegar lá zoando tudo e acabando. Então, errado. Vamos ver as alternativas. Não dá mais tempo de fazer mais nenhuma. E depois vocês veem o restante. Primeira questão, certo. Norma penal em branco heterogênea. Vamos ver o que é que eu marquei. Primeira questão, certo. Norma penal branco heterogênea. Até marquei isso, ó. Lei, pois a definição substancialista é feita pelo Poder Executivo. Então, a lei é uma norma penal branca heterogênea porque foi uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal que o impetrante pediu a conduta de porte de maconha para usos medicinais e aí abriu precedente para outras pessoas, mas não é uma lei ainda porque precisa ter o ato, aqui ó, o ato do Poder Executivo. Então a alternativa foi certa, bateu certo, um ponto para mim. Vamos lá. Segunda questão. Despenalizou, mas não descriminalizou. Errado. Alternativa da segunda questão, errado isso. Descriminalizou, mas não despenalizou. Porte, então errado. Beleza. Vamos lá. Terceira questão, certo. Pode ser duplicado para 10 meses. Eu botei errado. Em caso de reincidência, o usuário, ele tem o prazo máximo da prestação de serviço pode ser duplicado para 10 meses, certo. Então, uma alternativa aqui. Cadê? A alternativa é certo. O meu tá errado. Então, o cara pode ter a pena duplicada, ó, para 10 meses. Fica ligado nisso, viu? Marca isso na mente. Próxima. Quarta questão. Objeto jurídico de segurança coletiva, certo. Quarta questão. Errado, vou botei aqui, ó. O Estatuto do Desarmamento tem como objeto jurídico a segurança coletiva e trata de crime de perigo abstrato, certo? Por que certo? Então a quarta questão é certo porque objeto jurídico, segurança coletiva. Mas trata de crime? Só entendi essa parte. Trata de crime de perigo abstrato. Me responda certo esse negócio, viu? Pra não errar na prova. Então, errado aqui. Mais uma questão errada de 10 que a gente resolveu. Para configurar o crime de porte ilegal de arma de fogo, uso permitido necessário que esteja municiada. Errado. Então, vou ter a quinta questão errada. Errado mesmo. Mesmo municiada é crime. O cara tá com a arma. Então, é cacetada nele, pô. Já foi. O tráfico de drogas cometido por servidor público, o educador tem pena aumentada. Sexta questão é certo, aumento de pena por função pública. Bateu certo. Sétima questão, certo, equivale ao porte ilegal. Qual é a sétima questão? Modificar a arma de fogo para torná-la de uso restrito ou dificultar a identificação
ao porte ilegal de uso restrito. Então, certo, tá certo mesmo. O tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo. Tráfico privilegiado, oitava questão, é certo, não é equiparado a hediondo. Então, peraí, oitava. Não é considerado crime hediondo, né? Não é equiparado a crime hediondo. Não, aqui é outra coisa. Então, esse não é certo. Então, aqui é certo. Mais uma questão errada, 3 errada de 10. Nona questão. Registro na Polícia Federal não garante o direito ao porte de arma. Tá, nona questão, certo. Registro diferente de direito de portar. Como eu expliquei, né? Aqui. Porque quem cadastra, a Polícia Federal cadastra aquele porte, a posse que você pode manter em sua casa para cá, aqui, para pessoas que moram em locais inóspitos e têm esse direito para resguardar a sua segurança. Então ele pode adquirir uma arma, um 38 ou um 380, entendeu? Então essa posse é permitida e é feita pela Polícia Federal no Sinarme. Já o uso restrito é feito pelo Exército no Sigma. Eu sei disso, pessoa, né? É algo inerente à minha função. Então, acertei essa questão. Mais um trufo de senso comum. E a 10ª questão e última de hoje, para fechar o caixão. 10ª questão: destruição pode ser feita pelo delegado. Destruição pode ser feita pelo delegado. 10º certo. O 10º eu coloquei o quê? Essa é uma questão que eu coloquei errado. A destruição, a plantação, sem autorização judicial. Não é certo. O delegado pode então. Então, porra, bom ser delegado, né? Sair tocando o terror. Então, de 10 questões que eu fiz, acertei 1, 2, 3, 4. Acertei 6, né? Fiquei na média. Mediano, aluno mediano do dia. Valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau. Fui.